Pela vida do nosso pastor Ronan, pastor de jovens, um homem abençoado, um adorador por excelência, que eu admiro muito. Conheço o pastor Ronan há muitos anos. Para quem não sabe, ele usava o cabelo dessa altura assim, ó. Quem lembra? Ele passava um gel, ficava um negócio assim, ó. Tô brincando não. Era muito alto. Aí na igreja a gente olhava assim, você via ele de longe. Mas aí ele fez moda, né, pastor? De repente todo mundo começou a usar o cabelo assim. Aí o Gabriel Rafa falava: mamãe, eu quero usar o cabelo igual ao do Ronan. E o cabelo do Gabriel não crescia, não ficava igual ao dele, né? E até hoje ele é referência pro Gabriel. O Gabriel fala: mãe, o pastor Ronan, e te admira muito. Você é um homem de Deus, fique à vontade. Que o Senhor venha te usar de uma forma. Pega lá o álcool para passar aqui. Olha o Covid. Eu não tenho não, gente. Graças a Deus eu fiz o teste. Em nome de Jesus não tenho não. Também já fiz. Graça e paz, vitória da fé. Quantos estão felizes com o Senhor, dê um glória a Deus, mas dê um glória a Deus bem alto. Não deixe essa máscara te atrapalhar, amém? Glórias a Deus. Eu vou trazer uma breve palavra nessa noite, que nesses dias o Senhor tem falado muito comigo. Do mesmo jeito que o Senhor falou comigo, que Ele possa falar com você nessa noite, amém? O tema dessa ministração é vencendo o medo. Mas antes, vamos orar? Curva a sua cabeça, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua graça, Senhor, diante da Tua presença, eu entro neste momento, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar, para dizer, Pai, que sem Ti, que sem a Tua presença eu não sou nada. Pai, que nessa noite, Pai, haja um fluir da Tua parte sobre a minha vida neste lugar, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor em mim, Pai. Que a Tua vontade venha se manifestar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que toda dispersação caia por terra, mas que nós estejamos conectados com a Tua palavra e com o Teu querer, para a glória do Teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glórias a Deus. O profeta Elias, ele viveu durante o reinado do rei Acabe e do rei Uzias, do rei Acasias. E ele foi um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel. Ele profetizou na época do reinado de Acabe e da sua mulher Jezabel, onde eles governavam, e eles levou o povo a adorar a outros ídolos e também a construir templos a Baal. Nesse contexto idólatra, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus, e ele recebeu a responsabilidade de levar o povo de Israel de volta para Deus. Após essa profecia, Elias ele foi milagrosamente alimentado junto ao ribeiro por corvos, onde eles levavam pão e onde eles levavam carne para ele. Entre tantos outros milagres sobrenaturais, como a manifestação de quando ele ressuscitou o filho da viúva, quando ele fez a farinha que estava faltando na casa da viúva, ele fez a farinha se multiplicar, e ele também fez a multiplicação do azeite. Amém? O rei Acabe culpava Elias por causa da miséria em Israel, mas Elias deixou bem claro que a culpa não era dele, porque Elias havia profetizado uma grande seca sobre Israel. Mas Elias disse para o rei Acabe que a culpa era dele e da sua família, pois eles haviam levado o povo a adorar outros deuses e a levantar outros altares. Então o profeta Elias convocou todo Israel para comparecer no Monte Carmelo. Naquele lugar ele confrontaria os profetas de Baal, sustentados por Jezabel. Os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá foram até o monte, e ali os dois sacrificaram
E ali seriam apresentados 2 sacrifícios, um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. O fogo que consumisse o sacrifício seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal gritaram bem alto, se cortaram, chamaram a atenção do Deus falso, mas nada foi respondido. Então Elias consertou o altar do Senhor e pediu que colocasse água sobre o holocausto. E Elias clamou ao Senhor nosso Deus, e Ele respondeu com fogo que consumiu o holocausto. E todo o povo de Israel naquele dia viu que só Jeová era Deus. E naqueles dias os 850 profetas de Baal foram mortos. E naquele dia a chuva caiu. Havia chegado ao fim o período de seca, conforme Elias havia anunciado. Então contaram para a rainha Jezabel tudo o que Elias havia feito e o que ele havia matado os profetas de Baal. Abra a Bíblia comigo, por favor, em 1 Reis 19, capítulo 1, do 1 ao 3, amém? Glórias a Deus. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Bezebá de Judá, ele deixou o seu servo. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E eu me pergunto como isso foi capaz, depois de tudo que Deus fez na vida dele e através da vida dele. Por causa de uma ameaça de uma mulher, Elias teve medo e fugiu. O que eu aprendo com isso é que o espírito do medo, ele pode nos alcançar. Quem sabe nessa noite você não esteja como Elias, o espírito do medo tenha te alcançado. O medo é como uma amnésia espiritual. Ele nos faz esquecer de Deus e de tudo o que Deus é capaz de fazer. E foi isso que aconteceu com Elias. Elias tinha vivido momentos na presença do Senhor, onde Deus usou ele de uma forma sobrenatural. Ele viu milagres sobrenaturais na vida dele e através da vida dele. Mas por um momento, Elias, ele se esqueceu de Deus e de tudo o que Deus havia feito na vida dele. Elias, ele era humano como nós. E a tendência da nossa natureza humana é sempre ceder à pressão do medo. E por causa do medo ter alcançado Elias, ele fugiu. Será se seria diferente de nós? Será se nós também não fugiríamos? Simplesmente nós abrimos mãos de tudo e todos e corremos e nos escondemos. E quando isso acontece, pensamos que todos os nossos problemas foram resolvidos. O espírito do medo quer fazer assim como fez com Elias. Ele quer que a gente se esconda, mas Deus não. Deus nessa noite, Ele quer te fazer um vencedor incomparável, amém? Aplauda ao Senhor, dê um glória a Deus, amém? Glórias a Deus. Nesses dias o medo tem nos paralisado. A Bíblia fala em Apocalipse 21:8 que os covardes e os medrosos não herdarão o reino de Deus. Tudo que você sempre desejou está do outro lado do seu medo. Na palavra de Deus, nós encontramos o Senhor dizendo com frequência: não temas. É a razão para Ele continuar insistindo, continuar nos encorajando. É porque Ele sabe que grandes bênçãos estão disponíveis para nós do outro lado. Amém? Glórias a Deus. E o que tem te deixado com medo? O que tem te paralisado? Algumas situações das nossas vidas são assustadoras, doenças,
mudanças, decisões importantes. Quando nós passamos por situações assim, em Deus nós encontramos coragem para resolver todos os nossos problemas. Nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Mesmo em situações mais assustadoras, em Jesus nós encontramos a paz. E Ele nos ajuda a ver a situação claramente e a resolver todos os nossos problemas. Quanto mais nós nos concentramos nos nossos medos, nos nossos problemas, mais amedrontados nós ficamos. Nós temos que colocar os nossos olhos fixos no Senhor, porque é Deus que nos prometeu nos fortalecer e nos sustentar. Amém? Igreja, é natural sentir medo, mas nós não precisamos ser dominados por ele. Deus nos dá o poder para enfrentar os nossos medos e viver de forma equilibrada. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor em Deuteronômio 31:8. Apenas o versículo 8. A Bíblia diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente, Ele estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deus não vai nos deixar na mão. Em todo o tempo nosso Pai estará conosco. Ele é nossa força, Ele é nossa alegria, Ele é nosso refúgio, Ele é o nosso Deus em que nós servimos. Amém? Glórias a Deus. Em João 14:27 a Bíblia diz: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Amém? Aleluias. Assim como a luz é o oposto da escuridão, o medo é o oposto da fé. O medo tenta nos fazer acreditar naquilo que é o oposto do que a Bíblia diz. O medo esmaga a esperança, embaça a verdade e aprisiona o futuro das pessoas. E como eu posso avançar diante do medo? Primeiro ponto: glórias a Deus, aleluias. A palavra de Deus. Primeiro ponto: nunca devo olhar para mim mesmo. A palavra diz que Elias fugiu para salvar a sua própria vida. Ele temeu pela sua vida. Aqui eu aprendo que além de não olhar as circunstâncias ao meu redor, também eu não devo focar nas minhas limitações, mas sim no Deus que pode todas as coisas. Muitas vezes nós não nos sentimos capazes de enfrentar a dificuldade. Sabe por quê? Porque nós focamos em nós mesmos e não no Deus que nos capacita. Na Bíblia, toda vez que Deus vai chamar um homem para cumprir um propósito, Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Ou seja, Deus estava sempre dizendo: não fique com medo, porque não é sobre você, é sobre mim. Amém? Glórias a Deus. A Bíblia diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E segundo ponto: sempre ouvir a voz de Deus. Quando lemos a história de Elias, conseguimos observar que tudo o que Elias fazia era fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Deus, ele dava os direcionamentos para Elias sobre tudo o que ele deveria fazer na vida dele. Mas diante das circunstâncias, diante do medo,
Elias, ele não procurou ouvir a voz de Deus. E ele seguiu os seus sentimentos. E aí ele acabou sendo dominado pelo medo. E nós, igreja, quantas vezes nós deixamos o medo falar mais alto do que a voz de Deus nas nossas vidas? E terceiro ponto, terceiro e último ponto, mantendo os olhos fixos em Jesus, buscando em Jesus a segurança, buscando em Deus a nossa confiança, o nosso refúgio. Assim como o salmista diz no Salmo 56, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Ele é refúgio, Ele é fortaleza. Você pode repetir comigo nessa noite, igreja? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Amém? Aleluia. Agora eu te pergunto, como alguém que estava cheio de coragem, matou 850 profetas de Baal, zombou de todos os profetas, por que agora Elias estava com medo? Por que agora Elias se escondeu? Simples, igreja, porque Elias tirou os olhos de Deus, do poder de Deus, e ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para a mulher. Todas as vezes que nós mudamos o centro da nossa atenção, quando tiramos a nossa atenção de Jesus, quando nós deixamos as circunstâncias nos alcançar, o medo também nos alcança. Quanto mais nós olhamos para Deus, mais nós vivemos milagres sobrenaturais, como Elias. Mas quando nós olhamos para o homem, para as circunstâncias ao nosso redor, mais nós somos influenciados por elas, mais amedrontados nós ficamos e mais nós nos escondemos. Oh, que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja dado ao Senhor, toda adoração seja dada a Deus. Aleluias. Mas aí você me pergunta, se ele tinha matado tantos profetas, que ele não poderia fazer com a mulher, não é verdade? Mas o segredo da coragem de Elias era a confiança em Deus. O segredo é Deus. Enquanto nós estivermos olhando para Deus, nós estaremos cheios de coragem. Mas quando nós olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, nós seremos vencidos por ela e pelos medos. Hoje Deus está nos dizendo para nós não alimentarmos os nossos medos, mas a nossa fé. Amém? Vou repetir. Hoje Deus está nos dizendo para não alimentarmos o nosso medo, mas a nossa fé. Deus sabe as bênçãos que nos espera do outro lado, meus irmãos. O medo pode tentar nos paralisar, mas o Deus que está sobre as nossas vidas, Ele é maior do que os nossos medos, amém? Coloque a sua confiança, coloque a sua esperança no Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que nessa noite nós venhamos conectar com o Senhor, que nessa noite nós venhamos viver esse verdadeiro amor, o verdadeiro amor que lança fora todo medo, porque somente quando eu estou conectado com o Senhor, eu vivo esse verdadeiro amor, porque se eu não estiver conectado com Ele, meus irmãos, nós não vamos viver esse verdadeiro amor que lança fora todo medo. Medos que nós enfrentamos se tornam os nossos maiores limites. Por isso, encarar os nossos medos é de fato libertador. Nessa noite, livre-se do seu medo, amém?
Se coloque de pé. Ora, da sua andar, sorocandé, sua andar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nada pode nos paralisar. Oh, coloque a sua confiança, coloque a sua esperança no Senhor, porque eu creio que dias melhores estão por vir. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandiosas no nosso meio. Nesses dias o Senhor, como a palavra do Senhor nos diz em Romanos 8:19, que a natureza ou a criação, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E nesses dias, os verdadeiros filhos de Deus estão se manifestando. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor, Ele é Espírito, e Ele busca por verdadeiros adoradores que o adoram em Espírito e em verdade. E nesses dias os verdadeiros estão se manifestando para glorificar o nome do Senhor. Nesses dias o Senhor está fazendo a separação daqueles que servem e daqueles que não servem. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Essa pandemia, ela veio para levantar de fato os verdadeiros que vão fazer a diferença nessa geração. Os verdadeiros. Ora, candere raçou, yaná, suriquende raçou. Oh, riaia, truicandere radaçou. Oh, yaná, surigande, sorolaraya, su. Oh, Senhor. Ei, Senhor. Venha manifestar a tua vontade, Pai. Venha manifestar o teu querer no nosso meio, Pai. Pai, que todo medo, que tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra, Senhor. Mas que o Teu querer, Pai, venha de uma forma sobrenatural, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor está no controle de tudo, Pai. E nós sabemos, Pai, que em breve o Senhor se levantará em nosso favor. Todas as coisas serão colocadas no lugar. E tudo será para Te glorificar. Tudo será para Te exaltar. Porque não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. Manifesta o Teu querer. Manifesta a Tua vontade, Senhor. Que nós sejamos, meu Pai, cheios de uma forma que já não haja espaço em nós, mas somente espaço de Ti em nós. Oh, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele.
nada pode nos parar. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos, o Espírito da ressurreição, Ele vive dentro de nós. Por isso, meus irmãos, nada pode nos parar. Amém? Glórias a Deus. Aplauda ao Senhor e dê um brado de vitória. Glórias a Deus. Aleluia. Queridos, essa é a palavra que o pastor Ronan trouxe, uma breve palavra, mas que ministra no coração da gente. Só quem enfrentou o medo, quem enfrenta o medo, sabe quão é ruim o medo. E se tem algo que eu aprendi sobre o medo, e eu até disse isso aqui na igreja, que o medo, da mesma forma que ele é sentido, na intensidade que ele é sentido, nós precisamos contra-atacar com um antídoto que nós temos, que se chama gratidão. Quando você se agradecer, quando você sentir a gratidão, você precisa se concentrar, fechar os teus olhos. Eu não sei se você está passando medo, se você tem medo de alguma coisa. Talvez o seu medo seja sem motivo. Já viu isso, gente? Quando eu tive síndrome de pânico, eu tive pânico, crise de pânico, eu pensava, mas eu não estou tendo problema nenhum, por que está acontecendo isso comigo? E eu tentava me conectar e pensar, por que está acontecendo isso comigo? E aconteceu comigo uma vez, gente, está dentro do cinema, tomando um sorvete, vendo um filme lá do Aladdin. De repente, eu tive que sair correndo daquele cinema. Me deu um pânico, algo terrível. Eu fui para dentro do banheiro, ali eu vomitei, eu passei mal, eu chorava, eu queria ir embora, eu queria ficar sozinha. E o medo, ele é real. Só quem já passou sabe. Eu encontrei a solução, eu vou ser sincera com você, com medicamentos, com médicos, mas principalmente com Jesus Cristo. Eu sempre tive Jesus Cristo dentro do meu coração. Mas eu comecei a acreditar e tomar posse do que a palavra diz. Falei, Senhor, eu quero anular esse medo dentro de mim. E o Senhor me ensinou isso, a ter gratidão. Fecha os teus olhos aí nessa noite. E eu quero que você, de olhos fechados, sinta gratidão. Sinta gratidão nessa hora. Se você precisar trazer na sua memória aquilo que te dá esperança, traga agora na sua memória, no seu coração. Se você é pai, se você é mãe, lembra dos olhos dos seus filhos. Se você olha para dentro de você e fala, eu não consigo sentir gratidão a Deus, põe a mão no teu coração e sente que Ele está batendo. Teu coração está batendo. Você não está internado num hospital. Você não vai dormir numa cama de hospital. Agradece a Deus pela casa que você tem, pelo alimento que você tem, pelo emprego que você tem. E começa a sentir a gratidão. A gratidão, ela precisa ser sentida. Porque da mesma maneira que o medo é sentido, a gratidão precisa ser sentida. Se você achou algum motivo para agradecer, busque com intensidade no seu coração, lá do fundo, e fala, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vai falando. Deixa Ele ouvir, sair da tua boca. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Põe a tua
mão sobre o teu coração. Quero te amar mais, Senhor. Saia daqui dessa noite Quero te amar diferente de como você entrou, querendo amar mais o Senhor, com mais gratidão. Quero te amar mais. Gratidão, gratidão, gratidão. Quero te amar mais. Gratidão pelo amigo Espírito Santo. Gratidão pela paz que excede todo entendimento. Gratidão pela salvação. Que o Senhor Jesus te cubra. Que a boa mão do Senhor te acompanhe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Eu te abençoo.